Olá, meus amigos brasileiros e paulistanos! Aqui estamos nós. Hoje será a minha última postagem. A minha última postagem. Só que eu quero aqui, mais uma vez, esmiuçar um problema que eu considero grave, gravíssimo, e que nós brasileiros precisamos nos atentar para isso. E gritarmos. Gritarmos nos utilizando da tecnologia, né, como estou fazendo, gritarmos em câmaras municipais com moções e etc, documentando, gritarmos com os nossos deputados nos nossos municípios, senadores, governantes, etc. Se nós não gritarmos, não expormos a nossa vontade, nós, mesmo expondo as nossas vontades, nós já somos ludibriados e às vezes até manipulados. Imagine expondo. Já, sabe, já não é tão fácil assim. Bom, eu gostaria de... em outras postagens, eu citei aqui algumas coisas sobre esses políticos. Bom, eu proponho que uma vez por todas, seja feita a reforma de previdência dos políticos. Reforma de previdência dos políticos. Eles estão nos dando um prejuízo muito grande por muito pouco. Eles fazem muito pouco. Mas pouco demais. Eles não trabalharam nada, não trabalham nada. O que esses moços fazem? Nada. A maior parte do trabalho deles, quem faz são os auxiliares. São os assistentes. Eles não fazem praticamente nada, a não ser blá, e assinar papel. São poucos os que têm competência e capacidade para sentar com a sua assessoria e olhar sobre um assunto que domina e dizer, olha, aqui está certo, aqui não está certo. Fazer uma correção. Nem correção eles fazem. Eles já contratam advogados, eles já contratam expert nos assuntos que eles lideram, né? Do meio que eles vêm, meio profissional. Né? Por exemplo, meio policial. Nós temos gente competente, não estou puxando o saco não, os caras são competentes, pô, viveram no meio policial. Agora, eles não vão precisar de nenhum assessor, exceto um ou outro na área de legislação penal militar, ou legislação brasileira, para de repente embasar, fazer embasamento por lei. Fora isso, os caras têm competência e capacidade para estar observando o que é certo, o que é errado, para estar lendo, esmiuçando e corrigindo. Né? Em outros segmentos aí, tem cara que é incompetente até demais. O cara não sabe ler. Ele não sabe interpretar um texto. Ele não sabe absolutamente nada. Então é preciso rever a Previdência, efetuar imediatamente uma reforma previdenciária no que diz respeito aos benefícios dos políticos em geral. Todos eles. Então veja aqui, ó. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, olha, nós precisamos corrigir isso. Vantagens indevidas, gente. Vantagens que você não vê em lugar nenhum. É auxílio paletó, é auxílio médico odontológico, sabe? Mas assim, coisa muito cara. Põe lá um convêniozinho, que nem a gente aí. Que nem eu tô com meus dentes tudo apodrecendo. Se eu tiver que, eu tenho que ir lá no centro odontológico. Mesmo assim, eu chego lá, quem carrega aquele centro odontológico nas costas são os policiais. São os profissionais lá. Porque não tem equipamento necessário, não tem estrutura necessária, não tem espaço físico necessário, não tem nada. Você chega lá, você toma uma canseira. Você chega lá às 7 horas da manhã fazer uma triagem, sai de lá meio-dia. A última vez eu saí de lá mais de meio-dia. Por isso que eu fico desanimado de ir lá. Eu tinha que ser tratado com mais respeito. Não por eles, pelo governo do estado. Porque eles lá, eles fazem o que podem. Fazem das tripas coração para atender a gente bem. Sabe? E não é que eu quero defender e nem puxar saco, não. É a realidade. No HM é a mesma coisa. É um sofrimento só. Eles querem fazer mais, não conseguem. Perdemos tenentes, capitães, majores, todos que desistiram. Por quê? O governo do estado não dava apoio nenhum, motivação nenhuma para que esses profissionais permanecessem lá no nosso meio, nos atendendo.
Então é assim que funciona. Então nós precisamos acabar com essas porcariadas. É motorista, combustível, é passagens de avião, sabe? As passagens de avião, eu sou um cara muito justo, sou um cara ponderado. Eu ainda acho que tem que manter, porque o cara é de São Paulo, tem que ir para Brasília. Aí tudo bem. Vamos dar mão à palmatória, o cara é do Mato Grosso, o cara é do... Sabe? Tá bom, vai. Tá bom, não vamos ser tão radical assim. Vamos ser ponderado. Agora, gente, tem vantagens aí que não tem cabimento. É dinheiro nosso que está indo pro ralo. Estão levando o nosso dinheiro embora. E ainda querem aumentar os impostos e ainda querem sobrecarregar o trabalhador de mais impostos. Para pagar dívidas que eles fizeram através de saques, roubos, superfaturamento de obras, lavagem de dinheiro, sacanagem, festinhas íntimas, e etc, e etc, e etc. Então, precisamos acabar com isso. Outra coisa, nós precisamos estar verificando qual que é o retorno que as instituições públicas, como por exemplo, USP, universidades federais, eu ia falar de São Carlos, né, porque é o UFSCar, universidades de São Paulo, universidades federais, né, os UPAs, e outras coisas mais, olha, emissoras de rádio, emissoras de televisão, privatizações que foram feitas, o retorno que isso está nos dando. Cadê o retorno? Porque tudo que é feito com o nosso dinheiro ou com aquilo que nos pertence, nós, povo brasileiro. Né? Eles tomam conta. A minoria rica, burguesa, a minoria sem vergonha, né? Quer tomar conta da situação, os grandes latifundiários, os grandes empresários, os grupos empresariais, eles querem propinam, querem tomar conta da situação. O dinheiro tem que mandar. Então o que acontece? Nós precisamos começar a separar joio do trigo. O que está as universidades de São Carlos, a USP e a UFSCar, por exemplo, que retorno está nos dando? Vamos fazer uma avaliação dos últimos 30 anos. Nós investimos lá, investimos em pesquisas que são feitas, investimos nos alunos que passam por lá. É feito um investimento gigantesco na Universidade de São Carlos. Gigantesco. Sabe? Gente, é uma peça orçamentária maior que muito município por aí. Tem muito município que não tem uma peça orçamentária que tem a UFSCar, por exemplo. Né? Não tem só a UFSCar, tem as outras universidades federais do Brasil inteiro. Então nós precisamos começar a cobrar. Qual o retorno que estão dando para nós? A USP, por exemplo, Universidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Qual que é o retorno que deu para nós nos últimos 30 anos? E vamos comparar aos investimentos que foram feitos nessas universidades. E se nós não fizermos, eles não vão fazer. Né? E as UPAs abandonadas? As UPAs todas abandonadas e gente nossa morrendo por falta de atendimento médico, por falta de medicamento, por falta de socorro, por falta de médicos. Né? Então, gente, por exemplo, concessão radiofônica, televisiva, concessões. Como Rede Globo é uma concessão. A emissora é uma concessão. Que retorno que está nos dando? Até que ponto está nos retornando em cultura, em enriquecimento cultural? Até que ponto está sendo bom os programas que são exibidos? Até que ponto estão sendo benéficos na formação dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Até que ponto está sendo bom? Nós precisamos... Veja bem, e tem muito ignorante, arcaico, imbecil, que não sabe, desconhece o que significa a palavra democracia. Ele acha que ele é democrático, ele acha que apoiou uma democracia, mas ele desconhece o que é isso, porque nos últimos 32 anos o povo sofreu com a falta da democracia, com ditadura governista. Então ele acha que é democrático. Aí tem muitos que vão aparecer e vão dizer assim, ele quer o quê? Tapar a boca das pessoas, das emissoras, do jornalismo, e isso, não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu quero saber até que ponto
até que ponto estas concessões têm sido benéficas, me provem, mostrem para mim, para a formação cultural das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos homens e mulheres. Quero saber da nossa família, fortalecimento da família, já que a família é uma célula primordial para uma sociedade saudável. Até que ponto essas universidades, essas concessões televisivas, radiofônicas, jornalísticas, têm sido benéficas para o povo brasileiro? Eu quero saber. Que vantagem o povo brasileiro está tendo sobre isso? Porque eu vejo emissoras aí, ao invés de fazer cumprir com o seu objetivo, com a sua obrigação, eu vejo emissoras aí manipulando. Sabe? Eu vejo emissoras criando situações, motivando situações que vêm contra os costumes do povo brasileiro, que é um povo, na sua grande maioria, cristão. Eu vejo emissoras trabalhando contra o país, contra o povo brasileiro, contra os bons costumes e até contra a Constituição Federal, o Código Penal brasileiro. Então nós precisamos rever isso. Rever isso. Esses caras estão muito acomodados, mas porque nós nos acomodamos e nós permitimos que eles façam isso. Nós precisamos acabar com isso aí. Se eu tivesse um canal mais aberto, vocês iam ver. Como nós acabaríamos com isso rapidinho? Pena que eu só tenho aqui meu celular. Pena que eu só tenho aqui o meu escritório na minha casa. Senão, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Viu? Então, olha, privatizações. Foram privatizados bancos. Foram privatizados rodovias. Foram privatizados estatais. Gente, cadê o retorno disso tudo? E agora querem privatizar mais ainda. E eu não sou contra a privatização, desde que não roubem. Adianta privatizar. Você privatiza uma rodovia e põe gente por trás para roubar? Não dá, né? Aí não dá, né? Você privatiza uma instituição financeira e põe gente por trás lá em cima para negociar. Primeiro afunda a instituição, para dizer que ela não tem valor nenhum. Depois a instituição é vendida, ela, bum, no primeiro ano já dá um lucro exorbitante. Acho que todo mundo pensa que eu sou imbecil, que eu sou burro, que eu sou idiota. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Eu tenho lá as minhas limitações, mas imbecil aqui não. Burro aqui não. E estradas aí, ó, tudo remendada. E PVA um absurdo. Vai nos Estados Unidos, mas lá é primeiro mundo, né, Cesário? Não interessa. Por que nós não podemos fazer igual? O Brasil é um grande país, um país cheio de riquezas. Gente, nós somos muito, mas muito melhor no sentido de país, de área geográfica, sabe, de tudo. Nós somos muito, mas muito melhores que os Estados Unidos. Lá os caras pagam $93 de IPVA, mas a estrada tá lisinha. É um tapete. Sabe? Coisa linda. Aqui sabe, IPVA, é pedágio. Agora de novo aumentaram o pedágio, pedágio. Você anda 60, 80 quilômetros, pedágio. Coitado do povo. Aí você vai ver na coalizão Itaú Unibanco, o governo perdoa 25 bilhões em dívidas com o fisco. 25 bilhões que você pode aplicar, investir na saúde que está tão carente, na educação que está mais carente ainda. Porque com a educação as coisas começam a melhorar. No social, com gente morrendo aí que eu já falei. Sabe, dependentes químicos e... Sabe, nós não temos dinheiro para absolutamente nada. E o governo federal perdoa uma dívida de 25 bilhões com o fisco. De uma coalizão, de uma instituição financeira que hoje domina. Tem lucros assim anuais
exorbitantes. Somos nós o quê? Palhaços? Imbecis. Aí depois os caras falam assim, ah, mas não sei o quê. Existe um ditado que diz na Polícia Militar o seguinte, ditado não, é norma. Usar da força necessária para conter atos ilícitos. Gravem isso aí, ó. Usar da força necessária para conter atos ilícitos. É isso que o Brasil tem que fazer. Usar da força necessária para conter atos ilícitos. Ah, mas Cesário, você está falando de usar a força física? Pode ser. Ah, pode ser usada outra força. Pode ser usada a força política, mas do povo, a partir do povo. Pode ser usada a força, sei lá, outras forças, forças mentais. Forças mentais, vamos focar. O povo foca e vai para cima daquilo. Usando a tecnologia, usando a Câmara Municipal, usando os deputados, a Câmara de Deputados Estadual, Federal, Senado, tal. Nós não vamos poder contar com os vagabundos, com os alienados, com os omissos, com aqueles que se vendem por emendas parlamentares, por benefícios e cargos com salários que giram em torno de 15 e 20 mil reais. Esses vocês não vão poder contar. São traidores. Já nos apunhalaram pelas costas. Então, gente, esta é minha última postagem. E para encerrar, eu só quero mostrar de novo, que eu já mostrei no passado, a pesquisa que fiz. Então, senador, né? Cada senador por mês dá um prejuízo para nós de 165 mil reais. 81 senadores por mês gastam 13,5 milhões de reais. No ano todo, todos os senadores, durante um ano, gastam 160 milhões de reais. Sem contar a transporte aéreo, subsídio para atividade parlamentar, verba indenizatória de 15 mil reais, despesas com saúde odontológico, tal. Se considerar mais o pessoal, 11 pessoas que ele pode contratar, são 82 mil reais. E tem mais, esses senadores têm aqui um benefício de 32 mil reais. Mais carro, motorista e combustível. Então, se considerar tudo isso aqui, gente, nós gastamos uma fortuna com esses caras. Para 81 senadores fazerem o quê? O que eles fazem por nós? Nada. Absolutamente nada, eu garanto isso. Eu garanto isso. Salvo raras exceções, um ou outro. Mas na grande maioria nada. O país está degringolando, caindo. Está buraco abaixo. E o Senado nada. O Senado alienado com o cidadão lá que está na presidência. Que só vai ser investigado depois que terminar o mandato. Deputado federal, no ano todo, com todos esses benefícios que eu falei para vocês aí, que eles também têm, e é exorbitante, eles nos dão um gasto de 1 bilhão de reais no ano. 1 bilhão de reais. Aí salário de 33 e pouco por mês, 33 mil reais e pouco por mês, ajuda de custo não sei o quê, cotão de 35 mil não sei o quê, auxílio moradia, cada brasileiro paga, cada brasileiro, né? Cada brasileiro, né? Se você considerar, dá 2 milhões para cada deputado. 2 milhões. Entendeu? Então, fora os testas de ferro, né? O cara pega um lugar, terceiriza o serviço daquele governo, ele põe um testa de ferro lá. O testa de ferro recebe e repassa para ele uma parte. E ele consegue isso com força política junto aos governos, né? Deputado estadual a mesma coisa, né? Participação. Quando o cara participa da mesa diretora, ele tem mais de 85% do salário. Quer dizer, ainda o cara ganha mais, quase um salário a mais por participar da mesa diretora. Auxílio moradia, salário de 25.300 reais, verba indenizatória de 32 mil, verba de gabinete pode chegar a 170 mil, mais carro, motorista, combustível. Gente,
Até eu! Até eu quero ser deputado e me paga um quarto só, um quarto só. De tudo isso aí que vocês viram aí, tudo. Paga um quarto pra mim. Divide por 4, me dá um quarto só e eu tô contente. Eu vou com o meu carro pra Assembleia, eu faço tudo com o meu carro. Eu me viro com um quarto. Com um quarto eu vou fazer um puta do mandato. Se eu fosse deputado. Eu iria fazer um puta do mandato. Agora vejam só, os caras têm benefício que não acaba mais. Você acha que esses caras vão estar preocupados com a previdência do trabalhador brasileiro? Sabe? Com benefícios trabalhistas? Você acha que esses caras vão estar preocupados com a saúde do brasileiro? Com a segurança pública dos brasileiros? Com o social dos brasileiros? Com a educação dos brasileiros? E gente morrendo aí adoidado na rua? Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Gente, é preciso mostrar a cara. Brasil, mostra a sua cara, Brasil. Mostra a sua cara que você está sendo roubado. Você está sendo esculhambado, Brasil. Você está sendo arrebentado, Brasil. E tenho dito, gente, essa é a minha última postagem. A partir de agora eu deixo de incomodar vocês e vou cuidar da minha vida. Porque hoje eu fiquei tão virado do capeta que eu tô desde manhã aqui fazendo minhas postagens. O meu intuito é que vocês olhem aqueles que estão acompanhando e comecem a nos ajudar de alguma forma. Meia horinha por dia, sabe? Entra lá, ó, filma e fala assim, gente, eu não concordo com esse Brasil. Eu não concordo com esses deputados, senadores, eu não concordo. Aí aparece outro, eu também não concordo. Esses caras estão nos roubando. Vamos reformar a previdência desses políticos. Vamos... Olha, gente, a hora que aparecer 10, já vai assustar. 20, 30, 100, 1000, 1 milhão. Os caras vão pular, vão se desesperar. Pode ter certeza disso. Agora, é aquela coisa que eu falei e vou deixar no ar. Dentro da Polícia Militar existe a lei, né? É a lei que embasa esta frase. Policiais militares, usem da força necessária para conter qualquer ato ilícito. E aí eu pergunto, vocês viram alguma coisa de ilícito nesses governos? Nesses parlamentos? Viram? Então tem que usar da força necessária. Que tipo de força usaríamos? Fica a seu critério. Beijo nos seus corações, que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Me calar? Jamais. Me dá um espaço maior, aí vocês vão ver. Mas eles não dão, sabe por quê? São alienados. Recebem do governo. Globo, SBT, Bandeirantes, Record, recebe do governo. Põe um cara bocudo lá que nem o Cesário, eles perdem dinheiro. Cai fora. É que nem na PM. Uma vez eu pedi para ir para a escola de soldado. Eu ia fazer uma permuta com um soldado. Me lembro como se fosse agora. O capitão da escola falou, ó, você pode fazer uma permuta, ô, companheiro. Eu não vou falar o nome dele para preservá-lo. Com qualquer um. Você pode escolher qualquer um da Polícia Militar. Menos com esse cabo Cesário. Mas por quê, seu capitão? É um cara bom, honesto, sério. Até briga por nós, por nossos benefícios. Amigão, quer fazer permuta? Quer ir embora para outro lugar? Qualquer um da Polícia Militar, menos com cabo Cesário. Entenderam? Na cabeça do cara, eu ia lá para a escola e ia fazer a cabeça dos alunos. Eu ia misturar as coisas que eu nunca fiz na minha vida. E acabei não indo lá para o Centro de Formação de Soldado. Certo? É isso. As pessoas que de repente fazem opinião, falam a verdade, né? Que procuram esclarecer o que tem que ser esclarecido, essas pessoas não são bem vistas, não são benquistas, não são bem-vindas em um monte de lugar. Em um monte de lugar. Teve uns pilantras aí que me convidou para trabalhar em assessoria deles aí. Mas eram pilantras. Eram pilantras. Certo? E eu caí fora. Falei, não, muito obrigado, agradeço. Porque eu não vou expor a minha carreira, a minha idoneidade.
Agora, teve uns caras que pediram, que eram até honestos. Mas, Cesário, tem que ir na manha. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Tem que ir, né? Por causa disso, por causa daquilo. Então, muito obrigado. Valeu. Agradeço de coração. Se quer um cara honesto, sério, tal, beleza. Que joga no time, que vai enaltecer a sua pessoa, que vai correr atrás daquilo que é direito, vai jogar você lá em cima, sabe? É comigo. Agora, você quer um cara falso, que vai mentir, enrolar, sacanear, sabe? Me omitir, no mínimo, me calar, esse cara não sou eu. Beleza? Beijo, gente. Valeu.